Você já foi chamado de louco, de paranoico, de teórico da conspiração, talvez por acreditar que o governo mentia, que havia operações secretas, que o Estado estava te vigiando. Bem, acontece que você estava certo. Hoje, neste vídeo, vamos percorrer 5 conspirações que o mundo chamou de delírio e que se tornaram, com o tempo, fatos oficialmente documentados, reconhecidos pelo próprio governo, admitidos em tribunais, impressos em arquivos desclassificados. A pergunta que fica não é: isso aconteceu? A pergunta é: o que mais está acontecendo agora que ainda não sabemos? Bem-vindo ao Código Cinza. Isso não é ficção. President of the United States. And I will faithfully execute the office of President of the United States. And will, to the best of your ability, And will, to the best of my ability, preserve, protect, and 5 defend conspirações que viraram fatos comprovados. preserve, protect, Você está pronto? and defend the Constitution of the United States. Tópico número 1. COINTELPRO. O governo contra seu próprio povo. Anos 1950. Estados Unidos. A Guerra Fria está no auge e o FBI, sob o comando de J. Edgar Hoover, enfrenta um problema. Não são os soviéticos, são os americanos. Líderes de direitos civis, jornalistas, ativistas, artistas, qualquer pessoa que ousasse questionar o status quo. Em 1956, o FBI lança em total sigilo o programa chamado COINTELPRO, uma abreviação para Counterintelligence Program, um programa cujo objetivo oficial era neutralizar ameaças domésticas à segurança nacional. Na prática, era uma máquina de destruição de vidas. O programa infiltrava agentes em movimentos civis, espalhava cartas anônimas forjadas para criar desconfiança entre líderes, fabricava provas para incriminar inocentes e, em alguns casos documentados, coordenava com policiais locais para eliminar fisicamente lideranças consideradas perigosas. Martin Luther King Jr. foi um dos principais alvos. O FBI enviou a ele uma carta anônima, recuperada anos depois, sugerindo que se suicidasse antes que seus segredos viessem a público. A carta foi enviada junto de gravações de áudio feitas ilegalmente em seu quarto de hotel. Isso não é teoria. Isso está nos arquivos. Publicado pelo próprio Congresso americano em 1976. Por 20 anos, qualquer pessoa que dissesse "o governo está nos espionando e perseguindo ativistas" era chamada de paranoica. Depois de 1971, quando documentos do COINTELPRO foram vazados à imprensa, notaram que este paranoico tinha razão. Tópico número 2. Operação Northwoods. O plano para atacar americanos e culpar Cuba. 1962. O mundo está à beira de uma guerra nuclear. Cuba está alinhada com a União Soviética. E dentro do Pentágono, um grupo de generais americanos está desenvolvendo um plano. Um plano para cometer ataques terroristas em solo americano. Matar cidadãos americanos. Afundar navios. Explodir aviões. Visando enganar a opinião pública americana com a finalidade de culpar Cuba por tudo. Isso é a Operação Northwoods. O documento original, assinado pelo general Lyman Lemnitzer, então chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, propunha cenários detalhados. Simular ataques de aviões cubanos a aeronaves americanas. Explodir navios militares do EUA no porto de Guantánamo. Orquestrar atentados em Miami e Washington, com mortes reais, para inflamar a opinião pública e justificar uma invasão a Cuba. O plano foi apresentado ao secretário de Defesa Robert McNamara em março de 1962 e foi recusado pelo presidente John F. Kennedy. Você ouviu certo. O plano existiu. Foi assinado.
foi apresentado e só não foi executado porque um presidente disse não. Os documentos ficaram classificados por décadas. Foram desclassificados apenas em 1997. Qualquer cidadão pode lê-los hoje no site do Arquivo Nacional Americano. Se você dissesse em 1962 que o governo americano planejava matar seus próprios cidadãos para ter um pretexto de guerra, você seria internado. Mas a pergunta que ninguém quer responder é: quantas operações Northwoods foram aprovadas? Tópico número 3. MK Ultra. A CIA usou humanos como cobaias. O que acontece quando um governo decide que a mente humana é um campo de batalha? MK Ultra, o programa de controle mental da CIA, ativo de 1953 a 1973, é um dos episódios mais perturbadores da história moderna. A premissa era simples e aterrorizante. A CIA queria saber se era possível controlar um ser humano, programar um assassino, extrair confissões sem tortura física, criar um agente que nem sabia que era um agente. Para isso, realizaram experimentos com LSD, privação de sono, eletrochoque, hipnose e técnicas de tortura psicológica, em prisioneiros que não sabiam o que estavam tomando, em pacientes psiquiátricos, em soldados, em pessoas comuns. Pelo menos um homem morreu. Frank Olson, um cientista do governo, foi drogado com LSD sem saber e dias depois caiu de uma janela de hotel no 13º andar. Por décadas foi chamado de suicídio. A família nunca acreditou. E quando o corpo foi exumado nos anos 90, a perícia encontrou sinais de que ele havia sido espancado antes de cair. O programa só veio à tona porque, em 1973, o diretor da CIA ordenou a destruição de todos os arquivos do MK Ultra. Mas uma caixa sobreviveu, por acidente, arquivada errado, esquecida num porão. Em 1977, o Congresso americano conduziu audiências públicas. A CIA admitiu tudo. Uma caixa foi o que separou esse crime do esquecimento eterno. Tópico número 4. Operação Paperclip. Os cientistas alemães que a América contratou. O fim da Segunda Guerra Mundial. 1945. Os aliados vencem. O mundo celebra. E os Estados Unidos contratam cientistas alemães. A Operação Paperclip foi um programa secreto do governo americano que recrutou mais de 1.600 cientistas, engenheiros e técnicos do extinto Partido Nazista. Muitos deles, membros de alto escalão do regime. Alguns diretamente envolvidos em crimes de guerra. E os trouxe para trabalhar em agências americanas. Wernher von Braun, o homem por trás do foguete que bombardeou Londres, usando o trabalho forçado de prisioneiros de campos de concentração, foi para os Estados Unidos. Tornou-se celebridade da NASA. Ajudou a levar o homem à Lua. O nome Paperclip vem do método usado. Quando um cientista era selecionado, um clipe de papel era anexado à sua pasta. Era o sinal para que seus arquivos fossem limpos. Histórico sombrio do passado, apagado. Identidade nova. Vida nova, em solo americano. O programa foi desclassificado parcialmente em 1999. Os documentos completos só foram liberados em 2004. Por décadas foi considerado teoria maluca. Os arquivos estão lá. Os nomes estão lá. A história estava lá o tempo todo. Só estava classificada. Tópico número 5. Prism. Você sempre foi vigiado. 2013. Um homem chamado Edward Snowden embarca num avião em direção a Hong Kong. Na sua bagagem, o segredo mais explosivo do século XXI. Prism. O programa de vigilância em massa da NSA, a Agência de Segurança Nacional Americana. Um sistema que coletava em tempo real dados de usuários de praticamente todas as grandes plataformas digitais do mundo. Google, Facebook, Apple, Microsoft, YouTube, e-mails,
chats, vídeos, fotos, histórico de chamadas, de qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, sem ordem judicial, sem aviso, sem consentimento. Por anos, quem dizia "o governo lê nossos e-mails" era chamado de paranoico, de louco, de teórico da conspiração com papel alumínio na cabeça. Snowden provou que eles estavam certos. O Guardian e o Washington Post publicaram os documentos em junho de 2013. O mundo entrou em colapso. O governo americano admitiu. Processos foram abertos. Snowden até hoje vive exilado na Rússia. E o programa foi reformado. Não encerrado, reformado. O que quer dizer que enquanto você assiste a este vídeo, em algum servidor, em algum data center, em algum lugar do mundo, existe um registro de que você esteve aqui. 5 programas, 5 operações, 5 vezes em que as pessoas que sabiam foram chamadas de loucas e 5 vezes em que a história deu razão a elas. COINTELPRO nos ensina que o Estado persegue dissidentes e chama isso de segurança nacional. A Operação Northwoods nos ensina que o governo já considerou matar seus próprios cidadãos para justificar uma guerra. O MKUltra nos ensina que a mente humana já foi tratada como campo de experimento por aqueles que deveriam nos proteger. A Operação Paperclip nos ensina que a moral é negociável quando o interesse estratégico é autossuficiente. E o PRISM nos ensina que a vigilância em massa existia décadas antes de qualquer lei autorizá-la. E provavelmente ainda existe em formas que nem sabemos. Então, da próxima vez que alguém te chamar de teórico da conspiração, respira fundo e lembra, em algum momento, tudo que está neste vídeo também era teoria. Se esse conteúdo te fez pensar, se inscreva e compartilhe, porque a informação que incomoda é exatamente a que mais precisa circular. Até o próximo vídeo, se é que estamos sendo assistidos apenas por você.